Fui ao cinema ontem, um dos meus programas favoritos, disparado facilmente, mas fui novamente confrontado com a dura realidade, que é ter que sofrer para atravessar aquele interminável mar de propagandas pouquíssimo relacionáveis. E se a gente botasse influenciadores lá, hein? A linguagem do digital na telona. Caramba, quem foi o publicitário genial que teve essa ideia, hein? E se a gente fizesse um quiz interativo, repleto de perguntas completamente irrelevantes, hein? E se a gente botasse 2 influenciadores fazendo um podcast falso, onde eles conversam sobre informações microscópicas de filmes microscópicos, hein? Caramba, é a linguagem digital, gente. Que modernização, que contemporanização, que globalização. Cara, já tava uns 10 minutos na sala do cinema, já tinha visto uns 4 arrobas de pessoas que eu não conheço e não tinha visto um único trailer ainda. Caralho. A única maneira de eu ser a favor dessa palhaçada é se fosse eu o influenciador, recebendo dinheiro pra falar em voz alta, esses roteiros robóticos. Bom, aí depois de todo esse trabalho de parto, e depois também de um trailer muito interessante do próximo Evil Dead, finalmente eu comecei a assistir Backrooms. Caramba, um filme novo aí que vem causando um grande bafafá ultimamente, e que a essa altura, depois de eu ter demorado tanto tempo pra ir assistir, foi mais um filme que já tava começando a me causar fomo de ver a conversa online sobre. E veja você, o mais novo terrorzinho da A24 foi feito com apenas 10 milhões de dólares, o que, para todos os efeitos, é um orçamento modesto, e no momento que eu pesquisei, já tinha faturado mais de 260 milhões. Veja você, é o horror não só como gênero, mas também como modelo de negócio. E eu já digo de cara que meio que o que eu já sabia previamente sobre os Backrooms inevitavelmente se mistura um pouco com a minha opinião sobre o filme. Um pouco não, né? Se mistura completamente. Eu sou uma pessoa, eu tenho um cérebro só pra pensar sobre todas as coisas que aparecem na minha frente. E daí, imediatamente eu saí do cinema com uma sensação muito positiva de... Realmente eu fico muito feliz de morar no universo em que esse filme foi feito desse jeito. O diretor, o Ken Parsons, ele tem 20 anos. 20 anos. Este filho de uma puta nasceu em 2005. Rapaz, ele é o Lamine Yamal do cinema. Tô em clima de Copa. O cara é o Hendrick do terror. Ele misturou, pelo que eu li, inspirações de videogames como Portal, Half-Life, com especificamente uma imagem que foi postada 1000 anos atrás no 4chan, pelo que eu vi, e que depois descobriram que era de uma loja de móveis lá na casa do caralho, mas enfim, o pessoal ficou muito obcecado com essa imagem, e ele também, pelo que eu li, ele já tinha um fascínio geral, assim, pelo conceito de liminal space, que é essa coisa meio lugar, não lugar, um lugar meio inumano, que dá uma sensação sutilmente desconfortável. Aí ele juntou tudo isso e transformou numa série do YouTube maneiríssima, repito, maneiríssima, e o cara é compositor também. Ele faz essas músicas meio liminal sound, e ele compôs a trilha sonora também dessa série que ele fez no YouTube, e também ele compôs, junto com outro cara, a trilha sonora do longa-metragem agora. Mas caralho, depois que essa série no YouTube viralizou muito, simplesmente a A24 chegou pra ele e falou assim: meu irmão, você quer um orçamento de gente grande e você quer atores de verdade pra fazer um filme dessa porra? Tipo, não é muito legal isso? Muito maneiro. Eu acho que tem algum universo aí fora, paralelo, uma outra realidade, onde todo esse processo, ou pelo menos essa parte final do processo, é conduzido de uma forma muito menos legal, tá ligado? Tem algum gato atrás da cortina ali, se divertindo muito. E aí, inclusive, a primeira cena do filme, que é tipo um found footage, assim, de alguém que tá filmando com uma câmera antiga, perdido, dentro dos backrooms, parece um dos cientistas da empresa, que a gente vai ver sobre mais pra frente, e tá tipo, caralho, meu Deus, o que acontece? E de repente o monstro pega ele, e tem exatamente a mesma cara dos curtas da série do YouTube, tá ligado? Que é essa coisa de um render 3D com um filtrinho de câmera antiguinha por cima, bem DIY, tá ligado? Nossa, eu achei muito maneiro. Já começa elevando de maneira muito maneira e de maneira multicamada
o que é a cena de abertura típica de filme de terror, né? A morte de abertura típica de filme de terror. E aí a gente já é introduzido aos nossos protagonistas e aos conceitos que norteiam toda a obra. Parece que nesse longa, o meu mano Ken Parsons estava tentando expandir o conceito, a ideia, a brincadeira toda de Backrooms para direções emocionais e psicológicas, tá ligado? E aliás, pelo que eu estava monitorando do comentário online a respeito do filme, eu tinha visto boa parte da galera meio insatisfeita com os aspectos draminha desse filme. A galera reclamou bastante, que queria mais o pega pra capar e menos o draminha desses personagens maluquinhos. E eu vou te dizer que eu fico um pouco dividido nesse aspecto, vou elaborar melhor. Primeiro dizer que a coisa mais maneira e que me fez gostar mais desse filme é o quanto visualmente e atmosfericamente ele se debruça tão criativamente, para usar mais um advérbio, sobre o conceito de espaço mesmo, de várias formas diferentes de explorar espaço, tanto dentro quanto fora dos backrooms, mas muito mais dentro, né, claro. Porra, achei esse filme brilhantemente dirigido, brilhantemente fotografado, é muito lindo, é muito impressionante, é muito inventivo. Por mais que as referências estejam todas na manga ali, as mesmas referências que já estavam na manga quando o nosso querido Cabrinha aí fez a série no YouTube, mas tá ligado? Isso existe dessa forma, tão exuberantemente criativa. Deixei a TV ligada pra me iluminar melhor aqui, e nesse momento tô assistindo o começo da partida entre Uruguai e Arábia Saudita. Vamos ver no que vai dar. Mas eu vou focar mais na review do que no jogo, prometo. Emocionalmente, a gente vai desenrolando com esses protagonistas os aspectos, as direções que eu falei que são emocionais e psicológicas da expansão do conceito de Backrooms. E uma das protagonistas é a nossa diva lá do Valor Sentimental. Adorei o Valor Sentimental e fico feliz de ver ela em mais um filme aqui. Ela é a psicóloga do outro protagonista, e daí com ela, a gente pensa no espaço como uma coisa de memória, uma coisa também inevitavelmente de trauma, uma coisa de clausura, uma coisa reprimida, porque na infância a mãe dela era meio doida e ela deixava ela enclausurada e trancafiada dentro de casa. Eu achei que ia ser uma coisa mais afetiva, porque na primeira cena que ela aparece criança, a gente tá vendo o que eu suponho ser a casa da infância dela sendo destruída, e daí a mãozinha que ela tinha, muito legal que isso já é depois da cena de morte inicial, ela tá deixando a mãozinha dela de criança marcada no cimento, e daí depois que estão destruindo o cimento da frente da casa, ela fica com o pedaço que tava marcado com a mão dela, tá ligado? Eu achei que a gente ia trabalhar afeto, pertencimento com o espaço, mas depois eu vi que era muito mais trauma também. E aí o outro protagonista tava me perguntando de onde que eu lembrava dele, aí fui ver, né, a filmografia do Cabra, e adoraria dizer pra vocês que eu lembro dele como o cara do 12 anos de escravidão, mas eu nunca vi esse filme, na verdade. Então, pra mim, ele é o amigo Friends to Enemies do Doutor Estranho da Marvel, tá ligado? Enfim, ele tá pensando o espaço aqui como exclusão, negação, porque ele teve um espaço negado na vida dele, né? Ele toma um pé na bunda da mulher, e daí ele tá sempre choramingando, né? Porque a mulher ficou com a casa, e daí ele não tem mais a casa dele, ele tá morando na loja de imóveis lá, e daí ele tem muita frustração, muita raiva reprimida, e ele tá meio alcoólatra, meio fudido. Uma frustração dele é que ele é arquiteto de formação, né? Mas ele não consegue trabalhar como arquiteto ainda, por muitos problemas financeiros, por outras coisas emocionais ali, etc e tal. E daí essa que é a escolha meio óbvia, mas que ok, né? É legalzinha, e acho que o filme também nem se debruça tanto sobre isso, é mais uma coisa que compõe o personagem, mas né, porra, vai fazer um filme de terror, que o terror é espaço, a gente vai pensar casa, prédio, concreto, tá ligado? Essa temática, aí um dos personagens principais é arquiteto. Escolha meio óbvia, né? Mas tudo bem. Mais óbvio que isso se ela fosse engenheira em vez de psicóloga, né? E aí com ele também tem trauma, né? Tem essas coisas emocionais. Tanto ela quanto ele, trauma. E essa coisa tão típica do terror contemporâneo, né? Essa coisa que convencionou chamar-se de pós-horror, né? Que é filme de trauma. Não pode mais fazer um monstro, não pode mais fazer uma coisa maluca, horrível, sanguinária, terrorzinha,
sem que essa coisa seja uma grande metáfora pra luto ou pra algum desdobramento traumático na vida do protagonista, tá ligado? Esse tique nervoso de transformar tudo em metáfora de trauma não me incomodou tanto aqui, na verdade. Já pra adiantar, eu acho que eu queria que o trauma tivesse sido mais bem elaborado pra eu ter me conectado melhor com esses personagens. Querendo ou não, eu acho que eu acabei caindo na opinião que todo mundo teve de tipo, adianta o draminha logo e vamos pro que interessa, que são as coisas malucas dentro dos backrooms. Aliás, eu tava conversando isso hoje de manhã com meu amigo Leonardo, que já tinha visto o filme umas semanas atrás, e ele falou que, porra, no mundo ideal pra ele o filme seria um terror mais direto, assim, sabe? De passar mais tempo dentro dos backrooms mesmo, uma coisa mais parecida com uma cena de abertura, onde a gente não vai super desenvolver personagens, a gente vai mais brincar com conceitos e maluquice e menos cheio de 9 horas, sabe? Eu não sei, eu sinto que isso já aconteceu na maneiríssima série do YouTube, sabe? E no papel... Opa! Ataque do Uruguai, mas um ataque frustrado. Tô torcendo pro Uruguai contra a Arábia Saudita, né? Vamos lá. O Canóbio tá de titular? O Canóbio do Fluminense? Mano, acho que ele tá de reserva. Não reconheci o seu cabelinho de He-Man. Aliás, queria tanto ver o filme do He-Man, gente. Queria. Enquanto estiver no cinema ainda, tinha que pegar um dia que eu não estiver fazendo nada de tarde. Agora eu tô só trabalhando de casa. Meu, de repente esse dia é amanhã, hein? Terça-feira o ingresso é mais barato. Caralho, se bobear, eu vou ver o filme do He-Man amanhã. Mas ok, vamos voltando. Onde é que eu tava? Essa parte direta e menos focada em protagonistas, pra mim já tá lá na série do YouTube, sabe? Aí o cara se propôs a fazer um filme onde ele vai botar dramas pessoais entrelaçados e expandindo o conceito de backroom ali. No papel isso não me incomoda. Eu acho que eu só queria que esse drama tivesse sido mais bem elaborado pra que eu tivesse me conectado melhor. E aí eu tenho duas grandes sensações a partir disso. Eu fiquei com a sensação de que ela é uma protagonista bem mais interessante que ele. E eu fiquei com a sensação de que alguns diálogos são meio fracos, meio chatos, tá ligado? O que dificulta ainda mais a conexão. Mas, por exemplo, não me incomoda que o grande monstro dos backrooms, pelo menos nesse filme aqui, seja basicamente uma representação do trauma dele. Não do trauma, mas eu acho que o monstro é a manifestação da frustração dele, tá ligado? O monstro é ele vestido de pirata, da mesma forma que ele se veste pra fazer a divulgação da merda da loja de móveis fudidos que ele odeia, sabe? É a representação dessa frustração dele, de não conseguir ser quem ele é e acabar tendo que se conformar com uma versão pior de si mesmo. E eu gostei disso. Tipo, achei maneiro, achei ousado, achei divertido. É uma ideia meio básica? Mas... sei lá, o monstro principal ser uma versão deformada do protagonista vestido de pirata? Defesa do goleiro da Arábia Saudita. Legal, bizarro, bizonho, interessante, visualmente legal também. E essa coisa do que acontece dentro do backroom, porque os backrooms acabam sendo meio que o mundo invertido do Stranger Things aqui, né? Só que bem mais legal, né? Pelo amor de Deus. Ó, chegou a estrela do canal, Princesa Carolina. Vem no colo do pai. Mas enfim, como se os backrooms fossem um grande lembrar errado do nosso mundo, eles falam isso, né? Ele fala isso. Bacana, legal. Inclusive, quando a protagonista, no final, aparece de maneira deformada, porque uma versão deformada e bizarra dela foi criada dentro dos backrooms, a partir do momento em que ela entende que provavelmente a organização não vai deixar ela sair, ou vai matar ela, ou vai deixar ela presa, porque ela sabe demais sobre o que tá acontecendo lá dentro. Legal, interessante. Inclusive, eu tava conversando isso com o Leonardo também. O quanto... bom, basicamente, a inspiração é glitch de videogame, né? Tipo, a fase carregou errado e daí uma cadeira parou no meio da parede, sabe? A ideia surgiu a partir disso, mas essa ideia, em tempos de inteligência artificial generativa que a gente vive, ela é um pouco recontextualizada, né? A gente pode pensar que não deixa de ter esse aspecto, não deixa de ter esse comentário lá, porque a inteligência artificial também é esse grande lembrar errado, né? É esse grande deformar o seu rosto quando te coloca numa imagem na qual você não pertence. É colocar um dedo a mais e numa mão, porque... por pura burrice artificial. Legal, eu acho que nos melhores momentos essa dimensão psicológica, essa dimensão emocional é um engrandecer
do conceito de Backrooms. É uma expansão legal do universo. Tem uma cena lá nas profundezas do cu dos Backrooms que reencena a primeira consulta que ele tá tendo com a psicóloga, só que dessa maneira torta, dessa maneira bizonha. E caralho, eu achei essa cena muito forte, muito maneira, muito... Caralho, é subliminar, é sublime, qual é a palavra que eu quero? É surreal. Só que a primeira vez que a gente vê essa consulta deles, foi nesse momento que eu olhei e falei, nossa, esses diálogos estão meio fracos, estão meio ruinzinhos, estão meio chatos. Enfim, sobre ela, me parece meio mal assado. Tiraram do forno cedo demais o backstory dessa protagonista. E acho que eu sinto a mesma coisa sobre o protagonista. Só que do lado dele, o que cozinhou pouco, como um macarrão que ficou duro demais, ficou al dente demais, foi a deterioração mental dele em direção à loucura completa. Parece que ele enlouqueceu rápido demais. Fiquei com essa sensação chata. Queria achar algum momento aqui pra pontuar também e citar um livro que eu acho que eu já citei várias vezes aqui no canal, porque eu gosto muito e não vejo a hora de chegar o momento de eu reler ele. Acho que não chegou ainda. Mas eu já tinha um certo fascínio por esse terror de... como que fala liminal space em inglês? Eu falo espaço liminal? Espaço limonada? Sei lá. Mas eu já tinha um certo fascínio por isso, porque eu li um livro que brinca muito legal com esse conceito, e é um livro de terror. O nome do livro é House of Leaves. Eu fiquei sabendo desse livro porque apareceu na minha For You do YouTube um vídeo de alguém falando desse livro, tipo, o livro de terror que você não conhece, que você precisa conhecer. E daí eu vi esse vídeo no YouTube e falei, meu Deus, eu tenho que comprar esse livro. E daí eu procurei na Amazon, não tinha ele traduzido para português ainda. Eu comprei em inglês, li em inglês e eu adoro esse livro. Basicamente, porque não é só isso, né? É uma história super cheia de camadas, é tipo... alguém lendo a história que outra pessoa escreveu, que blá blá blá, que blá blá blá. Mas na última camada, e na camada que mais me interessou, é um livro sobre uma família que se muda para uma casa e eles descobrem que essa casa é maior por dentro do que ela é por fora. E daí um dia eles voltam de viagem e tem uma porta que não tava lá antes. E daí eles entram dentro dessa porta e é um espaço infinito e inexplicável. E assim como nos Backrooms, sabe? Eles fazem missões explorando o lugar. E daí o monstro, conceito metafórico que eles brincam por pensar que esse lugar é um labirinto, eles brincam com o Minotauro, sabe? Que era um monstro grego que ficava no meio do labirinto lá, etc e tal. Cara, é um livraço, eu adoro esse livro, é muito maneiro. Tem esse aspecto experimental do livro em si ser um labirinto, porque é uma história dentro da história, dentro da história. E... não sei, eu teria que reler, mas acho que esse não é meu aspecto favorito. Eu lembro que quando eu li, eu tava mais interessado no conceito da casa e na história da casa, e as outras camadas me interessavam bem menos. Mas eu tive uma experiência literária maneiríssima com esse livro, porque quando eu vi o vídeo, eu entendi que era um livro experimental e que, é um calhamaço, acho que tem 1000 páginas, e que é um livro confuso, né? Que, tipo, tem notas de rodapé gigantes, etc e tal, igual o Infinite Jest, que eu falei no último vídeo que eu fiz mostrando a nossa mini biblioteca aqui, um tour pela estante. E daí, eu decidi que eu ia fazer uma experiência literária que era o meu melhor amigo Evaldo e a minha namorada Júlia, duas pessoas que eu sempre falo aqui no canal. Eu tava conversando com eles sobre o livro e eles falaram, parece legal esse livro, mas acho que eu não vou ler nunca, conta pra gente o que tá acontecendo. E daí eu criei um grupo com eles dois no WhatsApp. E eu ia, a cada capítulo que eu lia, eu gravava um áudio pra eles contando o que tava acontecendo no livro. E foi muito divertido ler o livro dessa forma, porque daí eles ouviam o meu áudio, a minha interpretação do que tava acontecendo, e a gente ficava trocando ideia e teorizando sobre o livro, e isso me ajudou a não me perder na história tanto... Enfim, foi uma leitura compartilhada divertidíssima. E já não é a primeira vez que eu falo isso, mas essa é a mais nova versão disso, mas... o filme do Backrooms provavelmente é o mais próximo que eu vou chegar de ver o livro House of Leaves adaptado. Queria muito que alguém fizesse um filme de House of Leaves, mas assim, é muito Backrooms, é igualzinho assim a ideia. Acho que só House of Leaves é mais especificamente casa, sabe? É tipo uma brincadeira com casa mal assombrada, com você
perder o conforto dentro do seu próprio lar. É mais isso, acho que Backrooms é menos isso, é um pouco menos pessoal que isso, mas enfim. Sei lá, fiquei com a sensação de que ela era uma protagonista melhor do que ele, queria ter visto mais da história dela pra me conectar melhor. E com relação a ele, ok, acho que eu gostaria, acho que a derrocada dele em direção à loucura me pareceu rápida demais. Então esses dois aspectos me pareceram mal cozidos. Não é que eu queria menos draminha. Eu queria um draminha mais bem feito, mais elaborado, tá ligado? Mas assim, beleza, o pessoal falou que queria menos drama e mais backrooms. Eu queria um drama mais elaborado e mais backrooms também, porque tudo que acontece nos backrooms é legal pra caralho, é muito foda, eu adorei, achei maneiríssimo. E mais backrooms provavelmente a gente vai ter, né? Porque esse filme fez um sucesso estrondoso. Com certeza vão dar dinheiro pro menino fazer outro. E eu fico muito feliz com isso. Porque, de coração, a grande coisa que eu tiro desse filme é a felicidade por ter visto esse projeto acontecer desse jeito. Tá ligado? Talvez uma última coisinha negativa é que eu já tinha todo esse conhecimento prévio e essas expectativas prévias sobre Backrooms. E eu não sei como alguém que vai ver esse filme sem fazer a menor ideia do que se trata vai se sentir. Não sei o quão bem esse filme para em pé pra alguém que não tá ligado em todas essas coisas, sabe? Acho que se for alguém que não conhece, mas que gosta de terror abstrato, subliminar, metafórico, provavelmente a pessoa vai gostar bastante. Mas se a pessoa caiu de gaiato, não apenas caiu de gaiato, como não gosta desse tipo de filme, aí não vejo muita razão pra assistir, e se assistir não vejo muito motivo pra gostar. Vou editar esse vídeo enquanto eu assisto o resto da partida entre Arábia Saudita e Uruguai. Deixa o like aí, né? Vambora, vamos trabalhar, vamos postar vídeo. Deixa o like, deixa um comentário, o que você achou dos Backrooms, ficou com vontade de assistir, não ficou? Já viu a série no YouTube? É bem legal a série que tem no YouTube também. De repente eu deixo o link aqui na descrição, né? Todo mundo faz isso. Clica no link da descrição, que não sei o que. Eu quero fazer que nem os outros youtubers que eu assisto, pra me sentir cada vez mais um youtuber de verdade, sabe? Fake it till you make it. Um beijo a todos, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.